They're playing basketball. We love that basketball. Boa tarde a todos, nós somos o Brasquete e no nosso podcast 18 vamos continuar na nossa marcha para o Oeste, falando sobre mais 5 equipes dessa conferência, fazendo como temos feito nos últimos podcasts. Uma pequena retrospectiva dessa equipe na última temporada e uma rápida análise com o famoso elevador do Brasquete para a próxima temporada dessa equipe. Aqui quem fala é o Ângelo e comigo hoje aqui não estamos com a participação do Diego. Mas está comigo o Pedro Bial. Pedrão, bem-vindo ao Brasquete 18, seu destaque do podcast. Fala, Ângelo. Sejam todos bem-vindos ao Brasquete 18. E o meu destaque da semana é que se o New Orleans Pelicans não engrenar nessa temporada, o Pierre de Pelican vai acabar voando para encontrar outra franquia para representar. Pedrão, essa é a participação do Pelicans nessa próxima temporada. É uma coisa que vai ser muito debatida no podcast de hoje. I know when that hotline blink, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. E Pedrão, sem demorar muito, a bola tá com você. Recapitule pra gente sobre o décimo colocado do Oeste na temporada passada, o New Orleans Pelicans. Bem, Ângelo, vamos falar então, começar os nossos debates com o Pelicans, que, como você disse, foi o décimo colocado na Conferência Oeste na temporada passada, com um recorde de 34 vitórias e 48 derrotas. Né? O time teve a média de idade de 25 anos, 25,7, quase 26 anos, e converteu 45% dos seus arremessos de quadra. Além disso, por jogo, o time fazia 104,3 pontos e tomava 106,4 pontos, dando aí um déficit negativo de 1,7, que a gente pode dizer que é baixo. Né? A temporada passada dos Pelicans foi, no mínimo, curiosa, porque na metade da temporada aconteceu uma troca que ninguém esperava muito, que foi a chegada do DeMarcus Cousins, né? O time que já tinha um jogador de garrafão muito forte, provavelmente o melhor da sua posição na liga, né? O Anthony Davis, que está ali nos Pelicans desde o seu draft e é leal ao time, e sempre foi falado que ele precisava de reforços, né? E o time fez essa movimentação durante a temporada para acabar trazendo aí o DeMarcus Cousins, que muita gente achou que isso levaria o Pelicans aos playoffs, mas não foi o que aconteceu, né? Na temporada passada, antes, é claro, da chegada do DeMarcus Cousins, o time saía jogando com Jrue Holiday na armação, Tyreke Evans, Solomon Hill, Anthony Davis e o Omer Asik ali na posição 5. A troca pelo DeMarcus Cousins aconteceu no meio da temporada. Muita gente não achou naquele momento que o Pelicans tinha se dado muito bem, né? Porque não abriu mão de jogadores tão importantes, não abriu mão do Jrue Holiday, não abriu mão, óbvio, do Anthony Davis. Mandou uns caras que eram bem comuns, né? Como o próprio Tyreke Evans foi envolvido na troca, mais a escolha de drafts deles, que acabou se tornando no final uma boa escolha para o Kings, né? Como a gente já disse há 2 podcasts atrás. E o engraçado é que as novas torres gêmeas que haviam se formado da NBA ali ainda não atingiram o entrosamento necessário no final da temporada passada para fazer uma run ali nos últimos jogos e levar o time deles aos playoffs, né? E acabou ficando até com uma certa distância dos playoffs, né? Foram 7 jogos de diferença pro 8º colocado, que foi o Blazers. Para essa temporada, muito se falava sobre o que o New Orleans podia fazer
na off-season para trazer bons complementos para Anthony Davis e para o DeMarcus Cousins, que a gente, para mim, pelo menos, são os dois melhores jogadores da sua posição na liga, né? E é claro, se você tem dois jogadores desse porte, você precisa trazer complementos interessantes para que eles possam jogar bem. E o time começou, na minha opinião, fazendo um dos piores movimentos da Free Agency, que foi aquela renovação absurda com o Jrue Holiday, com um contrato máximo possível para ele na ocasião, de 126 milhões de dólares por 5 anos, garantindo assim o jogador por um contrato bem longo, mas esse alto valor pago por ele impossibilitou que o time trouxesse outros jogadores de grande salário, né? Ou seja, jogadores com maior renome. Mas mesmo assim o time se mexeu e conseguiu trazer ainda duas peças que podem ser muito importantes, né? Que são o Rajon Rondo, que veio por um baixo salário, e também o Ian Clark, que foi um jogador relativamente importante para o Golden State Warriors no ano passado. Além disso, trouxe dois agentes livres menos falados, que são o Jalen Jones e o Darius Miller. O time perdeu na off-season o Dante Cunningham, e além disso, alguns outros jogadores foram perdidos em relação à troca do DeMarcus Cousins. Via draft veio o Frank Jackson, um armador que jogou em Duke, se eu não me engano. E o time projetado para essa temporada tá sendo falado que vai estar jogando com Rajon Rondo, Jrue Holiday, Solomon Hill, Anthony Davis e DeMarcus Cousins. Bem, a temporada do Pelicans vai depender muito de como o Rajon Rondo vai acabar entrando nesse time. A gente sabe que ele tem uma boa relação com o DeMarcus Cousins. Na época que eles jogaram do Kings, se tornaram amigos, então eles têm uma parceria ali interessante. A gente sabe que o Rondo pode ter vários defeitos, pode não saber arremessar, pode ser um pouco ter a cabeça um pouco fora do lugar às vezes, mas a gente sabe que ele ainda é um dos melhores passadores da liga, e tendo dois caras que têm um arsenal ofensivo absurdo, como o Anthony Davis e o DeMarcus Cousins, é muito interessante você ter um Rajon Rondo. Mas em contrapartida, a gente sabe que os dois, o Davis e o Cousins, são esses, como a gente diz, stretch bigs, jogadores que saem do garrafão um pouco e gostam de jogar com a bola na mão, que também é uma característica do Rajon Rondo. É um armador que gosta muito de ter a bola na mão. Então a gente vai ter que ver como que o Alvin Gentry vai conseguir organizar esse time aí. E na minha opinião, o Alvin Gentry não é um dos melhores técnicos da NBA. Então, por tudo isso que foi considerado no elevador do basquete, eu até acredito que o Pelicans consiga subir. Mas vai ser no máximo uma briga ali pela 8ª posição da conferência. Que, como a gente vem repetindo em vários programas, a Conferência Oeste se fortaleceu muito. A gente vai falar hoje, por exemplo, do Nuggets, do Thunder, times que se reforçaram. E vão brigar com certeza pelos playoffs. Além disso, times que já estão lá pelo menos mantiveram os seus elencos e trouxeram jogadores para ajudá-los. Então, para mim, o New Orleans Pelicans fica ali na 8ª, na 9ª posição. Mesmo tendo essa dupla de garrafão absurda que é Anthony Davis e DeMarcus Cousins. Ângelo, a pergunta para você sobre o New Orleans Pelicans é a seguinte. Você acha que é interessante ir para o Pelicans o Rondo sair jogando de titular? Ou é melhor ele vir comandando essa segunda unidade do banco? Olha, Pedrão, eu acredito que a equipe do Pelicans tem um caminho longo a ser percorrido nessa decisão e que o Alvin Gentry tem que colocar bem na balança os fatores que ele vai levar em conta. Eu acho que o Pelicans ele é uma equipe que tem um banco fraco devido às limitações da sua folha salarial, mas é uma equipe também que não pode se dar ao luxo de colocar um armador como o Rondo no banco. O Rondo não é um dos meus jogadores preferidos na liga, mas pelo fato
da equipe já ter o Jordan Crawford e o Ian Clark para a posição 1 e 2 no banco e ter selecionado o Frank Jackson para a posição 1 no draft e ter também o Elton Moore, o Pelicans é uma equipe que mesmo não é que seu banco vai ser um banco para brigar como um dos melhores bancos da liga, mas é um banco que já é fraco, mas oferece uma sustentação que não compromete muito o desempenho do time. Então eu acredito que o Rondo ele pode ser um jogador que venha a compor o time titular, juntamente com o Jrue Holiday, que vai receber mais arremessos e vai ter uma participação mais efetiva sem a bola. Vamos ver como que isso vai se desenrolar, mas sem dúvida, se a dupla Rondo e Holiday não der certo, deve acontecer o Rondo ir para o banco para ser o sexto homem do time e o Ian Clark assumir a posição 2 do Pelicans. Bem, então essa foi a nossa análise do New Orleans Pelicans. Agora devolvo a bola para o Ângelo para falar do time que bateu na trave ali dos playoffs da Conferência Oeste. Ficou apenas um jogo de conseguir, que é o Denver Nuggets. Está contigo, Ângelo. And now, everybody up on your feet. Nobody's in your seat. It's time to meet your Denver Nuggets. Galera, o Denver Nuggets ele terminou em 9º na Conferência do Oeste, com um recorde de 40 vitórias e 42 derrotas. No começo da temporada passada, o lineup que era projetado para o Denver iniciar a temporada era o Emmanuel Mudiay na armação, Harris na ala armação, Danilo Gallinari na ala, Kenneth Faried no ala pivô e Nikola Jokic no pivô. O Denver foi uma das equipes mais jovens da liga na temporada passada, tendo uma média de 25,2 anos, sendo a 7ª equipe mais jovem da liga, e praticamente teve empatado em pontos feitos e tomados. Fez 111,7 e fez 112,2 e tomou 111,7 pontos, dando um saldo positivo de 0,7 pontos. O Denver foi uma das equipes que melhor arremessou na liga, tendo um aproveitamento de field goal de 46,9%, sendo a 6ª equipe nesse quesito. O Denver iniciou a temporada passada sendo uma equipe que, consolidando seu núcleo jovem, fazendo a escolha do Juan Hernangomez no draft e procurando na free agency passada tentar adicionar algum talento, mas a equipe acabou não sendo bem sucedida nessa tarefa. Então o Denver foi para a temporada passada com a sua garotada e dando um papel de destaque principalmente para o Nikola Jokic, dando a posição 5 para ele. A equipe, ao confiar, dar toda essa confiança para o Jokic, acabou deteriorando um pouco a relação com o Jusuf Nurkic, que acabou posteriormente, perto da trade deadline, sendo trocado para o Portland Trail Blazers. A equipe do Denver mostrou ser uma equipe divertida de ver jogar, uma equipe que apresentou um basquete ofensivo, um basquete atlético, mas que justamente essa inexperiência fez com que a equipe batesse na trave nos momentos decisivos. A diferença de pontos feitos e tomados aponta com que é uma equipe que praticamente decidiu seus jogos ali na Bacia das Almas, nos últimos instantes, mostrando que os jogadores experientes talvez contribuiriam num papel grande para a equipe. O treinador do Denver, o Mike Malone, acabou fazendo um bom trabalho no desenvolvimento do núcleo jovem, trazendo mais tempo de jogo para o Gary Harris, colocando ali uma dupla de garrafão boa com o Faried e com o Jokic, e a equipe do Denver acabou dando crescimento gradual na temporada passada para o Jamal Murray e tirando espaço do Emmanuel Mudiay, que tinha sido draftado há 2 classes atrás pela equipe do Colorado.
Em suma, a equipe do Denver jogou um basquete gostoso de assistir, mas que pecava na concentração durante o jogo. Era fácil ver a equipe do Denver se perdendo, mas de aspecto positivo, o Denver caminha para frente com um time bem encaminhado. Talvez sejam necessários alguns pequenos ajustes, mas é coisa pouca. Para a próxima temporada, o Denver Nuggets tem o lineup previsto com o Jamal Murray na armação, o Gary Harris na armação, o Wilson Chandler na ala, o Paul Millsap no ala pivô e o Nikola Jokic no pivô. Como a gente pode observar dessa minha análise, a equipe do Denver, como principal movimento da sua off-season, assinou com o ala pivô o Paul Millsap, que foi um All-Star pela jornada no leste, e é um jogador que, na minha opinião, é um dos jogadores subestimados da liga, faz um papel bom em várias funções em quadra e pode fazer uma dupla sensacional com o Jokic, jogadores muito habilidosos para a posição de garrafão. A equipe acabou perdendo o Danilo Gallinari para o Los Angeles Clippers e provavelmente vai acabar alçando o Jamal Murray para a posição de armador titular. A equipe continua contando com os jogadores de auxílio do banco, como o Jameer Nelson, o Will Barton, e agora a equipe acabou de ponto negativo, se fosse para fazer um destaque dessa off-season do Denver, foi que a equipe não para de acumular jogadores para a posição de ala pivô. A equipe assina com o Millsap, traz o Trey Lyles via trade na noite do draft, já tem o Juancho Hernangómez, que precisa de espaço para jogar na posição, e tem o Kennedy Farid para a posição, ou seja, fazendo uma listagem rápida, a equipe do Denver se povoa de jogadores e acaba criando uma certa limitação no elenco. Mas eu vejo a equipe do Denver no elevador do basquete como ficando no mesmo patamar da 9ª posição ou subindo, como o Pedro disse, para brigar ali com o Pelicans pela 8ª, 7ª posição do Oeste. É uma equipe que deve continuar sendo uma equipe vistosa, gostosa de se assistir, não sendo um contender, mas sendo uma equipe que, se fizer alguns ajustes, pode trazer dor de cabeça para os grandes na liga. Pedrão, a minha pergunta para você sobre o Denver é a seguinte: o quão forte vai ser essa dupla Millsap e Jokic? Será que eles vão conseguir se completar e formar um dos frontcourts mais perigosos do Oeste? Eu acho que são um complemento praticamente perfeito do outro, porque o Jokic veio muito do nada, né? Ninguém esperava, até porque ele não foi uma pick alta do draft, foi a 17ª, se eu não me engano. E um jogador de garrafão, a gente sempre sabe que os jogadores de garrafão que vêm da Europa são caras às vezes não tem um físico tão forte, mas tem uma qualidade técnica bem polida. E ele mostrou isso em quadra, dando passes que até mesmo alguns armadores não conseguem, tendo visão de jogo, sabendo arremessar e às vezes até mesmo armando o time quando em algumas jogadas. Então, essa característica do Jokic, que é muito bem complementada pelo Paul Millsap, que é um cara que sabe arremessar para 3, que também briga embaixo quando precisa, é um reboteiro no mínimo mediano para bom, e são dois caras que vão tá girando ali o tempo todo no garrafão do Denver. Uma hora vai estar o Jokic um pouco mais dentro pro Millsap chutar, outra hora o Millsap faz a 5 e deixa o Jokic mais livre. E além disso, quando a gente olha pro banco, quando eu precisar de um cara mais forte, tem o Kennedy Farid, e eu acho que os dois vão estar muito bem. E além dos nomes que você falou acumulando a posição 4, também tem o garoto que veio no draft, o Tyler Lydon. Então realmente esse é um ponto, uma crítica aos movimentos que o Denver fez
na off-season. Mas no mais, acho que essa dupla tem tudo para ser uma das melhores da NBA. Exatamente, Pedrão. Concordo com você. E como você disse, eu vou citar a movimentação do Denver na off-season. Houve a chegada de Monte Morris, Tyler Lindon e a chegada do Trey Lyles e do Paul Millsap para a equipe do Colorado. E houve a saída do Danilo Gallinari via trade e a saída do Roy Hibbert e do Mike Miller. O Mike Miller foi dispensado, já super veterano, e o Roy Hibbert se tornou um agente livre na liga. Pedrão, agora eu devolvo a bola para você. Você vai falar do 8º colocado da Conferência Oeste, que foi o Portland Trail Blazers. Então é isso, Ângelo, pela primeira vez na nossa análise, falando de um time que disputou os playoffs. O Portland Trail Blazers terminou a temporada passada com um recorde dividido de 41 vitórias e 41 derrotas. Com esse resultado, conseguiu alcançar os playoffs no Oeste, enfrentando na primeira rodada o Golden State Warriors, que passou o carro e nem viu quem estava na frente, aplicando um 4-0 no Portland, né? O time na temporada passada tinha uma média baixa de idade, de 24,8 anos, e acertou 45,9% de seus arremessos de quadra. Além disso, fazia por partida 107,9 pontos e tomava 108,5, dando ali um saldo negativo muito baixo, né? Menos de um ponto negativo. O que mostra, condiz muito com a questão do recorde do time, que ficou dividido, né? Na temporada passada, na off-season passada, no caso, o time ele gastou muito dinheiro, dando um contrato para o Evan Turner, e além disso, cobrindo o contrato que o Nets tinha oferecido para o Allen Crabbe, que nesta off-season foi agora finalmente trocado pro Brooklyn Nets, né? Exatamente pela necessidade do Portland de abrir um pouco de espaço na sua folha salarial, por causa desses contratos que ele acabou dando, contratos muito caros para jogadores que faziam a mesma função e nem eram os melhores da liga. A gente pode dizer que praticamente todos esses contratos foram overpaid, ou seja, o jogador recebeu mais dinheiro do que talvez ele valeria, né? Na temporada passada, o time já saiu jogando com a excelente dupla de guards Damian Lillard e CJ McCollum, Evan Turner na 3 e o Al-Farouq Amino e o Mason Plumlee na 5. A temporada passada foi marcada pela realmente a ascensão definitiva do CJ McCollum, que conseguiu se firmar como um dos melhores shooting guards da liga, uma posição que é muito carente na liga, talvez a mais carente junto com o pivô. O McCollum flertou ali, inclusive o Lillard também não foi pro All-Star Game, os dois flertaram muito de perto o All-Star Game. O Damian Lillard não teve um desempenho ruim, óbvio que não, jogou muito bem ainda, mas a gente pode dizer que ele caiu ligeiramente um pouquinho em relação à temporada passada, né? Até mesmo pela questão da ascensão do McCollum, que passou a dividir as responsabilidades com o Lillard ali, inclusive em alguns jogos ele ia para a última bola, a bola da decisão. Como o Ângelo disse na última análise, na metade da temporada ali, perto da trade deadline, o Portland trocou pelo Yusuf Nurkic, mandou o Mason Plumlee e uma pick pelo Yusuf Nurkic, que terminou a temporada muito bem pelo time. E com certeza vai ser uma peça interessante para o Portland nessa temporada. Temporada esta que o time tinha bastantes escolhas no draft, acabou fazendo uma troca na noite do draft com o Sacramento Kings, dando a pick número 15 e a número 20 pela número 10, onde escolheu o Zach Collins, um garoto de Gonzaga que é uma aposta do time, já que ele não era titular durante a temporada regular da universidade. Ele teve um ótimo jogo
nos playoffs da NCAA, e talvez por isso cresceu muito o seu hype na NBA, mas foi uma aposta do Portland. Também trouxeram o Caleb Swanigan, que esse foi um jogador que sempre foi cotado como um jogador muito bom, mas por diversos problemas caiu um pouco no draft. Essa foi uma ótima escolha do Portland. E também trouxe o R.J. Hunter, um jogador que joga na posição 2, um chutador, mas bem limitado como agente livre. E foram só essas chegadas do time, o que é um reflexo, inclusive, da folha salarial que estava muito engessada. Por isso também o time acabou se desfazendo do Allen Crabbe em uma troca com o Brooklyn Nets. Além disso, dispensou o Fistas Ezeli, que não conseguiu jogar em Portland de jeito nenhum, sofreu várias lesões e simplesmente não conseguiu jogar. E com isso, o time provável a sair jogando nessa temporada é Damian Lillard, CJ McCollum, Mo Harkless, Al-Farouq Aminu e Yusuf Nurkic. Bem, quando a gente pensa se esse time vai subir ou descer no elevador do basquete, eu acredito que o Portland deva estar fora dos playoffs esse ano. Principalmente pela ascensão do Minnesota Timberwolves e também os dois times que a gente já falou hoje que vão estar brigando muito fortes com eles, que são o Nuggets e o Pelicans. Eu acho que eles tendem a perder essa batalha principalmente para o Nuggets. Pelicans as coisas vão ficar mais parelhas, e aí é muito difícil de dizer, mas a projeção que eu faço pro Trail Blazers nessa temporada ali, a gente pode dizer, a 9ª, 10ª posição. Então, pra mim, o Trail Blazers cai nessa temporada no elevador do basquete. Ângelo, a pergunta pra você sobre o Trail Blazers o que você acha que vai acontecer nessa relação com o Damian Lillard e o CJ McCollum? Você acha que eles têm a capacidade de jogar tanto assim para carregar esse time e pelo menos manter eles ali na 8ª posição? Ou você acha que os reforços, os outros times reforçando, vão acabar não dando essa possibilidade para o time do Portland? Olha, Pedro, eu acredito que a dupla do McCollum com o Lillard é uma das duplas mais fortes da liga, ainda mais no quesito do backcourt, mas a gente tem que analisar que, como você disse brilhantemente, a folha salarial do Blazers engessou de vez. Então a equipe se torna limitada no banco e se torna uma equipe muito dependente do Lillard e do CJ. Ou seja, a ajuda do Nurkic também contribui um pouco, mas a gente pode resumir que a equipe do Portland enfrenta um processo de... Não é uma queda do próprio elenco, já que a equipe procurou se fortalecer o máximo possível. Mas você já citou, a equipe vai sofrer com a ascensão de outras equipes, porque é praticamente um fato que o Minnesota vai subir no mínimo ali para disputar mandos de quadra, e o Denver e o New Orleans vão ser equipes que vão subir de projeção. Foram equipes que tinham espaço na folha salarial e procuraram se reforçar. O New Orleans menos, porque tinha menos espaço, mas o Denver utilizou relativamente bem o seu espaço. Ou seja, o Portland, por mais que a sua dupla seja composta de dois All-Stars que jogam bastante, é aquele ditado, mandorinha só não faz verão. Na minha opinião, o coletivo do Denver e a força do New Orleans vão fazer com que a equipe brigue e acabe podendo ficar fora dos playoffs. Mas não seria nenhum milagre se o Dame e o CJ voassem, como são grandíssimos jogadores, e mantivessem a equipe do Oregon nos playoffs. Então, terminamos por aqui a questão do Portland Trail Blazers. E agora o Ângelo vai entrar num dos times que a gente pode considerar como um dos maiores mistérios da NBA entrando nessa temporada, que é o Memphis Grizzlies. Tá com você, Ângelo.
Pedrão, o Grizzlies ele foi o 7º do Oeste na temporada passada. A equipe teve um recorde de 43 vitórias e 39 derrotas. A projeção do lineup do Grizzlies na temporada passada era o Mike Conley, o Tony Allen, o Chandler Parsons, Zé e Marc Gasol. A equipe do Grizzlies, a terceira equipe mais velha da liga, tinha média de incríveis 29,5 anos. A gente imagina o peso que a idade do Vince Carter teve nessa soma, né? A equipe do Grizzlies fez 100 pontos e meio e tomou exatos 100 pontos, com um saldo de aproximadamente meio ponto positivo. A equipe foi a pior equipe na questão do aproveitamento dos arremessos de quadra, tendo 43,5% de aproveitamento. O Grizzlies começou a temporada passada na tentativa de, após ter conseguido... Só esclarecendo, o Grizzlies ele sofreu bastante com a pressão em cima dos seus free agents. O Grizzlies já era uma equipe que estava consolidada de acordo com grandes participações nos playoffs desde a época do David Yorger, ou seja, a equipe vinha se consolidando como um dos contenders da liga e chegou há pouco tempo atrás fazer final do Oeste com o Spurs, ou seja, vinha sendo uma equipe pelinha, uma equipe muito incômoda. E isso aumentou muito a visualização em cima dos seus free agents, que eram o Mike Conley e o Marc Gasol. A equipe do Tennessee conseguiu a lealdade dos dois, lê-se dinheiro também, muito dinheiro, e conseguiu manter eles no elenco. Então o Grizzlies procurou dar um passo à frente. O que o Grizzlies fez? Deu o seu primeiro tropeço na temporada passada. Ofereceu um contrato máximo para um jogador que não é nem questão de desempenho, ele também não foi bem na questão do desempenho, mas que jogou muito pouco por questão de lesões. O Grizzlies deu um contrato máximo para o Chandler Parsons, o ala que começou no Rockets e depois jogou no Dallas. Um bom jogador, mas para contrato máximo foi um exagero. Aí você considera que tem Conley ganhando muito, tem Parsons ganhando muito, tem Gasol ganhando muito, tem o Zach Randolph que não é mal remunerado. O Grizzlies deu outro tropeço antes de começar a temporada. Montou um elenco fraco no banco. Se você pega o elenco do Grizzlies no jogo dos playoffs contra o Spurs, a equipe tinha basicamente garotos. Você pode citar o Jarrell Martin, o Aaron Harrison, o Wade Baldwin, Troy Daniels, Wayne Selden. Ou seja, a equipe foi tropeçando. Mas é aquela coisa que a gente fala. O Memphis é uma das equipes que mais nos surpreendeu nas últimas temporadas. Não é à toa que fez uma surpreendente final de conferência com o Spurs anos atrás. O Memphis, mais uma vez, provou consistência e sobre a batuta do seu técnico, que já foi contratado no começo da temporada, o David Fizdale. A equipe foi aos trancos e barrancos, jogando na colher do chá, perdendo aquela coisa do Robin Hood, ganhando jogos importantes, e manteve um fundamento muito admirado por todos. Manteve a sua defesa. A título de comparação, a equipe, que foi a primeira citada por mim, tomou 112 pontos por jogo na temporada passada. O Grizzlies tomou 100. Ou seja, perceber o ajuste fino que a equipe manteve na sua filosofia de jogo durante os últimos anos. O Grizzlies continuou sendo um time focado na defesa e que o ataque aguentava as pontas. A evolução ofensiva do Mike Conley contribuiu para isso. Ou seja, o Memphis foi mais uma vez visto nos playoffs, só que dessa vez com o seu famoso algoz San Antonio Spurs não resistiu, perdeu de 4-2 nos playoffs. O que é impressionante porque o Memphis parecia uma equipe perdida nos 2 primeiros jogos, mas conseguiu se recuperar em casa. Mas a força do elenco do Spurs não foi suficiente para o Memphis novamente, como eu disse, que teve uma perda de qualidade muito grande no banco. O destaque para o Memphis é que manteve
o Vince Carter no seu elenco na temporada passada e agregou o Carter com uma molecada bacana. E não é porque eu tô falando molecada que foi uma equipe com jogadores sem um futuro promissor. Vimos que o Selden, o Harrison jogaram bastante. O Gerald Martin, como eu vou falar daqui a pouco, está projetado para ser o ala pivô titular da próxima temporada. Ou seja, o Grizzlies fez o que deu contratos longos e acabou tendo um elenco de qualidade reduzida na segunda unidade. Falando da próxima temporada, o Grizzlies ele fez movimentos pontuais e não deve ter uma queda no seu patamar. Citando como destaques a chegada via draft do Ivan Reb, do Dillon Brooks, a assinatura do Zagorac, que foi selecionado pela equipe no draft de 2016 em Stasher, a assinatura dos agentes livres Ben McLemore, Tyreke Evans, Kobe Simons e do interminável Mario Chalmers. Saíram da equipe o Zach Randolph, o Vince Carter, o Tony Allen ainda é um agente livre e o Tony Douglas saiu da equipe. A de agente livre restrito, a equipe do Memphis não renovou com o Jamichael Green, por isso que o line-up projetado da equipe do Memphis para a próxima temporada inclui Mike Conley, Ben McLemore, Chandler Parsons, Gerald Martin e Marc Gasol. A gente pode observar que as novidades estão na posição 2 e 4. O McLemore, enquanto o Tony Allen não assina novamente com o Memphis, ocupa a posição 2 e o Gerald Martin ocupa a posição 4, enquanto a equipe do Tennessee não consegue se acertar com o Jamichael Green. Mas o que eu posso observar e analisar da próxima temporada do Memphis, já complementando para o elevador do basquete, é uma queda de patamar. A equipe do Tennessee provavelmente vai perder os playoffs. É uma equipe que vem frequentando os playoffs há um longo tempo, sendo uma equipe pelinha, muito chata de se enfrentar, mas é uma equipe que, com o amadurecimento dos seus jogadores, que já se tornam, a maioria deles, veteranos, e não conseguindo trazer agentes livres para reforçar o seu banco, que vai ser composto, vai ter como destaque de saída do banco, basicamente o Tyreke Evans e a molecada, não deve ser uma equipe que vai conseguir resistir ao ímpeto de Portland, de New Orleans, de Denver, de Minnesota. O Grizzlies, apesar do trabalho bem feito do Fizdale, deve cair. Não se reforçou e aposta suas fichas novamente na defesa. Na minha opinião, o Grizzlies está encerrando seu ciclo e o Gasol já falou ultimamente mesmo, se a equipe não melhorar, ele vai tentar uma saída, apesar de ter demonstrado sua lealdade à equipe com a assinatura na última nas últimas free agents, quando ele estava sendo muito cortejado por outras equipes. Então, o Grizzlies enfrenta aquela situação entre a cruz e a espada. A equipe já não parece ter muita força para ser aquela equipe que incomodou os demais e parece iniciar o seu processo de queda livre. Pedrão, uma pergunta que eu tenho para você. Se o Grizzlies conseguir assinar com o Tony Allen e com o Jamichael Green novamente para retornar à equipe, a gente pode voltar a colocar a equipe do Tennessee na briga por uma vaga para playoff? Eu acho que é possível. Eu acho que é possível pensar assim, desse jeito. Porque o Jamichael Green foi um cara que foi importante pro time. A partir de uma parte da temporada, o Zach Randolph já não era mais titular do time, porque estava jogando mal mesmo. E ele assumiu bem a posição. E o Tony Allen, mesmo já sendo um dos maiores veteranos da liga, maiores de dignidade, ainda tem vitalidade para marcar e é o que ele sabe fazer. Ele, além de fazer uma boa defesa, ele tem aquilo que a gente chama de trash talk, que ele fica falando o tempo todo com o cara que ele tá jogando contra, e isso entra na cabeça do cara mesmo e às vezes faz ele perder a concentração. Como a gente estava falando, tá tudo muito embolado ali. O Pelicans, o Nuggets, o Blazers,
o próprio Wolves, vai ter talvez o Lakers. Todo mundo vai estar brigando por essas vaguinhas aí. E com essas duas adições eu vejo o time do Grizzlies forte o bastante para também brigar pela 8ª posição, por exemplo. É isso aí, Pedrão. Eu penso exatamente como você. E na saideira do Brasquete 18, a gente vai estar falando de uma equipe que pode surpreender na próxima temporada. Com você, Pedrão, Oklahoma City Thunder, OKC. Bom, o Oklahoma City Thunder na última temporada terminou na 6ª posição na Conferência Oeste, com um recorde de 47 vitórias e 35 derrotas. É um ótimo recorde se a gente pensar que com esse resultado eles ficariam em quinto do leste e bem perto do quarto, né? Então mostra que o time foi bem, apesar das suas limitações, né? E a temporada simplesmente sensacional do Russell Westbrook, que quebrou recordes e muitos recordes, e além disso fez novamente a média de triple-double que ninguém nunca achou que fosse acontecer de novo. Na temporada passada, o Thunder tinha uma média baixa de idade de menos de 25 anos, 24,7 anos, e fazia 45,2% dos seus arremessos de quadra. Além disso, o time fazia 106,6 pontos por jogo e tomava 105,8 pontos por jogo, o que dá um saldo positivo, né, para o time, de diferença de placar. Na off-season passada, o time fez uma troca que foi considerada muito inteligente por alguns, pela maioria das pessoas, visto que o Ibaka já estava caindo de produção. Então eles conseguiram trocar o Serge Ibaka pelo Victor Oladipo e o Domantas Sabonis com o Orlando Magic. Mas após isso deu um contrato para o Victor Oladipo que foi um pouco criticado, 84 milhões em 4 anos, que mesmo o Victor Oladipo sendo bem jovem ainda e tem um bom potencial, também era um bom jogador defensivo, muita gente considera ele um pouco peladeiro e criticaram o valor alto que foi pago por ele, né? Mas na temporada passada ninguém sabia muito o que esperar do Thunder. A gente sabia que o time tinha algumas dificuldades, como a falta de bons chutadores, e a gente pode botar essa campanha do Thunder com praticamente 100% nas costas do Russell Westbrook, que jogou muito mesmo. Na temporada passada, o time que saiu jogando era Westbrook, Oladipo, Robertson. O time projetado também estava com o Ilyasova, né, que também veio na troca do Ibaka, e o Steven Adams. Durante a temporada chegou o Ted Gibson e tomou a posição 4 para ele, né? E o Thunder, com essa 6ª posição nos playoffs, enfrentou o Houston Rockets, que tinha sido o terceiro da conferência, que foi um duelo muito aguardado, porque era o duelo dos dois caras que vinham de temporadas sensacionais e estavam concorrendo pelo MVP ali, o Westbrook e o Barba levou a melhor, fechando a série em 4-1, né? Para essa temporada, o Thunder foi uma das equipes que melhor se mexeu, na minha opinião. Conseguiu trazer o Paul George, abrindo mão de quase nada. A troca que aconteceu com o Indiana Pacers foi o Paul George veio pro OKC em troca do Victor Oladipo e do Domantas Sabonis, ou seja, é como se eles tivessem trocado Paul George pelo Ibaka, né? E enquanto o Magic do outro lado é como se eles tivessem trocado Ibaka pelo Terrence Ross. Então, se a gente for ver por esse ponto, uma troca maravilhosa para o time do Thunder, que ainda tem a questão do Paul George não ter dado a certeza de renovação para o Thunder, mas mesmo assim o time, visto que teve a oportunidade de se livrar percebeu que tinham dado um contrato um pouco exagerado para o Oladipo, e apareceu uma oportunidade para se livrar dele. Além disso, trouxe free agents com nomes bem interessantes, como o Patrick Patterson, que é um jogador que eu acho que agrega muito em qualquer time da NBA.
Raymond Felton para armação, para ser o reserva do Westbrook, já que, sinceramente, com ser mais de Criston não dá. Ele é muito fraco. Além disso, o Marcus Thornton, que é um jogador 2 que chuta muito bem para 3. Na temporada passada também, por meio de troca, veio o Doug McDermott, do Chicago Bulls, e escolheu no draft, com a pick número 22, o Terrence Ferguson, que é um atleta para a posição número 2, número 3, que tinha muito estima antes de sair do colégio, escolheu jogar, não foi para a faculdade, foi para jogar em times profissionais fora dos Estados Unidos, e por isso caiu um pouco no draft, mas todo mundo considera ele um dos melhores atletas dessa classe, que já é muito boa. E só perdeu, né, nessa off-season o Victor Oladipo e o Sabonis na troca do Paul George. E além disso, o Ted Gibson, que foi para o Minnesota Timberwolves. Com isso, o time titular projetado para essa temporada do Thunder é o Russell Westbrook, o Andrew Robertson, o Paul George, o Patrick Patterson e o Steven Adams. Sobre o que a gente pode esperar do OKC para essa temporada, já falando sobre o elevador do basquete, para mim o OKC sobe, mas eu não acho que vai subir tanto quanto se espera. Tem muita gente falando que o OKC tem time para brigar, por exemplo, com o Warriors e o Rockets. Eu não acho que tem time para tudo isso. Eu acho que o Thunder passa facilmente o Jazz e o Clippers e talvez o Spurs. Então o Thunder vai ficar ali na terceira, quarta colocação da conferência para mim. Então com certeza o Thunder vai subir. Há questões a serem resolvidas para essa temporada, como você adaptar o jogo do Westbrook, que como temporada passada era só ele no time, ele era o dono do time. Como é que você vai adaptar isso para adicionar ali um All-Star, que é o Paul George? E também o time tem a intenção de renovar com o Paul George, é claro. Então o time mostrar para ele nessa temporada que se ele permanecer, ele vai ter a chance de brigar por grandes coisas ali. Ângelo, a minha pergunta para você em relação ao Thunder é exatamente concernindo o Paul George. Você acha que o time vai mostrar o suficiente para ele assinar a renovação de contrato com o time no final da temporada? Olha, Pedro, eu acho que é uma moeda de duas faces bem definidas que o Thunder vai enfrentar nessa temporada. A primeira face é que o George, o All-Star, vai dar um salto qualitativo e jogando com o MVP, Russell Westbrook, em um elenco do Thunder mais reforçado para a próxima temporada, a equipe deve dar um salto e jogar no nível mais alto. Mas a gente tem que considerar que o Paul George, ele já vinha declarando abertamente que ele não vai se comprometer muito prematuramente com nenhuma equipe. Ou seja, o Thunder pode ser uma equipe só de uma temporada para o Paul George. Eu acho que o Paul George, ele depende muito do desempenho do Lakers, sabe? Eu acho que o OKC vai fazer a parte dele, mas o Paul George declarou que queria ir para o Lakers na Free Agents. Disse que queria sair de Indianápolis e buscar um outro rumo. O sonho dele era jogar em LA. Ou seja, eu acho que o OKC vai fazer a parte dele. Tem o Billy Donovan, tá fazendo um trabalho que eu não digo estupendo, mas conseguiu fazer a equipe jogar para o Westbrook e pelo Westbrook, uma equipe que foi aguerrida nos playoffs, mas a limitação do elenco passado, alguém para dividir o peso da responsabilidade com o West, fez falta. Então eu acho que a equipe vai demonstrar essa face da moeda de que vai ser uma equipe que vai jogar bem, mas depende muito da química do Paul George com a atmosfera em geral e o quanto que o fantasma do Lakers vai assombrar ele nessa decisão. Porque o Lakers vem aí nessa coisa do hype, Lonzo Ball,
essas coisas que devem fazer a equipe. O Lakers vai subir muito de participação na mídia, então vai ser uma equipe chamativa. O LA Show tá voltando, dizem alguns. Então, o George, acho que é uma decisão única e exclusiva dele. Eu acho que o OKC vai fazer a parte dele, mas se fosse para apontar, eu diria que o Paul George não vai passar a perna assim no OKC, deve renovar. Por mais que seja um contrato curto, eu acho que ele fica mais de uma temporada no OKC. E só dando um adendo, a sua fala, que GM é o Sam Presti, viu? Ele consegue fazer a troca do Ibaka, que você disse foi na ponto perfeito, e ele também conseguiu uma troca boa pelo Paul George. Oladipo Sabonis, Sam Presti, você está de parabéns. Pedrão, essa é a minha opinião sobre o OKC. Já pensou? A gente pode ver quem sabe do ano que vem, no Lakers desembarcando ao mesmo tempo Paul George e LeBron James lá. Ia ser um... O LA Show tá prometendo, viu? ia decretar de vez a falência da Conferência Leste da NBA. Mas... Incrível, né? A NBA tá investindo muito nesse crescimento do Lakers, já a cadeia de transição vai abraçar a equipe. E o pessoal critica o LaVar Ball, mas os olhos estão voltados pro Lakers e pro Lonzo. Se eles cumprirem o papel direitinho, vai ser um sucesso. É o que eu disse, né? Numa chamada de alguns programas atrás aí. Quando acabar o contrato da Nike, de patrocínio esportivo, Big Baller Brand assumirá. E tenho dito. A coisa tá... Os ventos estão soprando favoráveis para LA. Mesmo com o Clippers parecia que ia tombar... um assunto para os próximos podcasts, mas o Clippers parecia que ia tombar com a saída do Chris Paul, mas até que conseguiu se ajeitar, a coisa tá boa por lá, viu? Como disse o Ângelo, Clippers é assunto para daqui a 2 podcasts. E com isso vamos acabando por hoje o nosso basquete. Mais alguma coisa pra gente finalizar, Ângelo? Eu agradeço a todo mundo que tá ouvindo o Brasquete 18 até esse momento e esperar que na próxima semana podemos ter a opinião também do nosso amigo Diego, que agrega muito ao nosso podcast. Infelizmente o Diego tá numa batalha árdua contra as operadoras de telecomunicações do Brasil, mas esperamos que ele vença essa e a semana que vem ele esteja por aí. Que a gente sabe que quando chegar no nosso querido Kawhi Leonard, ele vai ter com certeza alguma coisa diferente para falar sobre ele. Mas no mais é isso. Agradeço a todo mundo que ouviu o Brasquete 18. Agradeço ao Ângelo por estar aqui comigo mais um programa. E semana que vem falaremos do 10º ao 6º da Conferência Leste, que são Detroit Pistons, Miami Heat, Chicago Bulls, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Então, esse foi o Brasquete 18 e até a próxima semana. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the